O espaço é seu. Não, Gerli, é porque esse final de ano, a novela Yuri, ela rendeu bastante. O nosso grande, o Emerson, não pôde participar com a gente, quase infartou conosco em uma última edição por conta dos valores. E aquele momento eu concordava com ele pela negociação que surgiu, pelo caso de empréstimo, mas surgiu agora a reviravolta do caso, o Yuri vendido ao Red Bull Bragantino, entre 3 a 5 milhões. O valor não foi cravado, para 50% do jogador. E houve muitas críticas ao presidente Adson Batista e ao Atlético por conta desta venda, mas principalmente não foi nem pela venda. O torcedor atleticano reclamou do valor pelo jogador. Mas, Erli, eu vou ter que ser bem honesta. Eu peguei a minutagem, peguei. Minutagem é terrível. Eu peguei os Não, eu minutos. não tenho nada contra, sabe, Ana? Eu acho que a gente, até te cortando, Assim, às vezes a gente implica com alguns termos, eu acho que a imprensa tem que superar isso, sabe? Porque são termos que passam a aparecer. É, assim, sim, é da vida, entendeu? É da vida. Por exemplo, se você voltasse lá a 15, 20 anos, assim, me dá um feedback disso. Pô, o que que a pessoa quer, né? Claro que você pode falar de outra forma, sem dúvida, você pode falar de outra forma, mas eu não vejo problema nenhum, sabe, da gente compreender, porque a nossa profissão, eu sempre falava isso para os meus colegas, falava, cara, a nossa profissão é aquela, você tem que ser capaz de ouvir um termo técnico e falar para o torcedor ou para o seu acompanhador, aí pode ser seu leitor, o seu ouvinte, o seu telespectador, de uma maneira que ele compreenda. Esse é o nosso desafio, né? Então, pode falar minutagem à vontade, não tem problema, minutagem, último terço, primeiro terço, porque são todas expressões que hoje existem. Não adianta você ficar brigando com aquilo que existe, né? Eu acho que é de difícil compreensão. Você acha? Então você vai lá e transforma aquilo numa linguagem que o torcedor compreenda, né? Porque a linguagem é assim, quantas palavras? Certa vez, com a minha professora Sandra Paro, lá na faculdade, eu não vou me lembrar o número, mas ela citava a quantidade de palavras do português que morriam a cada década. Elas simplesmente sim. deixam de existir. Por quê? Porque não tem ninguém para falar delas. Né? Então, tem aquelas palavras que os nossos avós falavam que a gente não fala mais hoje. E os nossos netos falarão palavras, deixarão de falar palavras que para nós absolutamente é normal. Por exemplo, eu me lembro de um termo muito usado que hoje eu não vejo quase ninguém usar mais, que é apiar, não é? Apiar. Pouquíssimas pessoas falam, tem uns que nem sabem o que significa. Então, assim, é da vida. Mas vamos lá, desculpe a interrupção. Não, perfeito. Vou utilizar a minutagem então. Mas antes de chegar na minutagem, Gerli, o Yuri terminou o Campeonato Brasileiro da Série B no banco de reservas com o Rafael Lacerda. É, Ele marcou apenas um gol em 22 jogos. E aí, vamos totalizar aqui, olha, em minutos da Série B, 912 minutos e no Campeonato Goiano, ahn, 100 minutos, uma partida, em 4 jogos. Eu comparei com os dados do Gustavo Pajé, por quase a mesma idade. Gustavo com 20 anos, o Yuri com 19. O Pajé, ele, no time profissional do Vila, fez 23 jogos, 4 gols e 2 assistências. É uma performance muito diferente. Então, eu tenho um pouco de receio, Gerli, se não foi idealizado no Yuri algo além do que ele poderia apresentar. E os jogos dele também passou essa insegurança de o time que vai comprar tem a certeza que ele vale por os milhões que a torcida gostaria? Ele vale mais do que, vamos colocar aí, 10 milhões? Eu não tenho essa certeza pelo que ele apresentou. Com 19 anos, um jogador, ele já tem a vida muito bem desenhada hoje nesse futebol de alto rendimento, em um futebol com os termos atuais. E aí vamos.
O que eu entendi foi que a torcida do Atlético gostaria de cifras que são praticadas na Série A, de jogadores de níveis estratosféricos. Estevão, Endrick, tantos outros, os meninos da base do Flamengo, o próprio São Paulo, que vende muito bem também, mas esses já são vendidos desde os 16 anos. O Yuri já tem 19, ainda estava jogando uma Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, e aí eu me fiz a reflexão de que talvez, Gerli, o valor tenha sido justo. E por isso que eu falei que era polêmico, ou que a minha opinião, e gostaria de te escutar. E nessa ideia de que o valor teria sido justo, você sendo o Watson, você teria vendido. Teria, Gerli? Teria, porque eu me fiz um questionamento. O Yuri terminou o Campeonato Brasileiro da Série B na reserva. Pintou essa oportunidade de vender aí. Não, o valor ainda não está concretizado, né? O Watson ainda não revelou se foi 3 ou 5 milhões. Mas vamos colocar 5? 5 milhões agora. Mas ano que vem ele já faz 20 anos. Não consegue deslanchar. E aí? Você deixou de ganhar? Você fica entre a cruz e a espada. Foi uma decisão que teve que ser tomada. Então, Será que o eu Watson estaria venderia. vendendo mais um gato por lebre? Que ele falou disso para nós. É, poderia, talvez, enfim, é uma decisão. É. Não, assim, esse tipo de decisão, estava brincando aqui porque o Watson falou dessa questão na entrevista que ele deu aqui para a gente. Não são decisões fáceis. Eu acho que tem uma questão. O futebol goiano, ele é um futebol, ele lembra muito a economia do estado de Goiás. Nossa economia é economia primária. Por exemplo, o que que a gente faz? A gente planta soja, milho e vende para os outros lá fora. É isso que a gente faz. E exporta carne. A economia goiana ela gira basicamente em torno disso. Há pouca coisa fora disso aqui na economia goiana. E as outras coisas também são de economia primária. Cana-de-açúcar, tem demais aqui no estado. Né? Então, assim, nós não somos um grande parque tecnológico, a gente não vende tecnologia, a gente vende produtos primários, minério, grãos, cana-de-açúcar. Então, nós ainda estamos bastante atrasados nesse quesito. E o nosso futebol também é um futebol de economia primária. Por exemplo, eu acho que o Watson não conseguiria mais do que esse valor, ok? Acho que ele não teria uma proposta superior a essa. Então, basicamente, o Watson tinha que fazer uma escolha. Eu vendo o Yuri, ou eu seguro o Yuri para ele me ajudar tecnicamente, e aí, quem sabe, eu vender ele melhor lá na frente. Era só essas duas opções. Eu não acho que o Watson vai esperar e vai aparecer uma proposta melhor agora. Não ia. Eu não acredito que iria aparecer uma proposta melhor agora. Então, dentro do nosso modelo de economia, que eu acho que a gente precisa superar isso, o Atlético fez o lógico. O Atlético atuou com lógica dentro do nosso modelo de economia. Quantos jogadores o Atlético já vendeu por um valor superior a este? Pouquíssimos. Pouquíssimos. O Ronaldo, recentemente, jogando uma Série A. O Baralhas, recentemente, jogando uma Série A. Lá atrás, o Fábio Lima, acho que foi um valor superior a esse, também por conta de participações na Série A. Então, o mercado não pagaria, penso eu, mais do que isso pelo Yuri. Então, a situação que o Watson poderia era só não vender agora para usar o jogador aqui e tentar usufruir dele tecnicamente. Mas para isso, o Atlético precisava ser uma ponta da cadeia e não o início da cadeia. É a ponta da cadeia, aquela que ganha em cima do espetáculo. O futebol goiano ele não ganha em cima do espetáculo, ele ganha em cima do artista. A gente não vende espetáculo aqui em Goiás, a gente vende artista. O nosso circo não vende a apresentação, ele vende o palhaço. Então, esse é o ponto. Então, para fugir dessa situação, o Atlético teria que mudar a lógica de funcionamento do futebol goiano.
e eu acho que o Atlético não está preparado para isso e nem interessado em fazer isso nesse momento. Não só o Atlético, os nossos clubes aqui, de um modo geral. Eu me lembro de uma polêmica muito parecida com essa no Michael, no Goiás. Michael já jogando Série A, destaque na Série A, chegou a proposta do Flamengo, 40 milhões na época, e eu citei isso. Aquele era um momento importante para o Goiás. Ou para o Goiás dizer muito claramente que ele faz questão de ser só um fornecedor, ou se ele tem capacidade de ganhar dinheiro com times e não apenas com jogadores. E eu acho que vai ficando muito claro, o futebol goiano ainda não sabe ganhar dinheiro com time. A gente ganha dinheiro com jogador. Por que ganhar dinheiro com time? Estar na Série A você ganha dinheiro, boas colocações na Série A você ganha dinheiro, ir longe na Copa do Brasil você ganha dinheiro, participar das competições internacionais você ganha dinheiro, são maneiras de você ganhar dinheiro com o time. O futebol goiano ainda não está preparado para isso. Então eu acho que o Watson agiu dentro da lógica. Eu só espero que em algum dia, seja o Watson ou qualquer outro dirigente aqui do futebol goiano, parta para o segundo momento, que é o momento da gente ganhar dinheiro com o time. Porque aí você ganha com o time e ganha com o jogador também. Porque quem ganha com o time valoriza mais o jogador. Um jogador de um time vencedor é muito mais valorado, muito mais valorizado do que um jogador de um time perdedor. Um outro detalhe também, até nem foi com alguém do Atlético, estava conversando com um diretor de base. Ele me falou também sobre questão de necessidade. Às vezes o torcedor compara números e não entende, por exemplo, o time Vila Atlético, Goiás agora, né, mais nesses últimos 5 anos, eles precisam com urgência de, vamos supor, R$ 1 milhão. É a mesma coisa da fome. Você tá morrendo de fome, aparece ali um negócio que você não gosta, você vai ter que comer. Não, não tem outra opção. Aparece a possibilidade de suprir a quantia que está te fazendo falta com a venda de um jogador, infelizmente você vai ter que fazer essa venda. Não tem outra opção. É vender esse jogador ou sofrer um transfer ban e aí ficar sem contratar. É vender esse jogador ou atrasar salários, atrasar bicho, não ter um caixa circulando. Já outros times que não têm tanta responsabilidade ou já estão com a vida garantida, já com caixa bem estruturado, cito aqui o caso do Fortaleza, próprio Ceará, que ficou bem equilibrado. Enfim, esses times, eles não têm essa necessidade, eles não precisam vender com urgência o jogador. Pode esperar. Muita gente eu vi citando nas redes sociais, agora o caso do Caio Jorge, que o Cruzeiro segurou, compararam até com isso. O Cruzeiro não precisa do dinheiro, ele recusou 30 milhões de euros do Flamengo. Não, não vamos vender. Simples, não precisa. Então a necessidade também faz a ocasião. E às vezes nem a questão da necessidade, é a questão também da metodologia, sabe? Da metodologia. Porque assim, ó, o Cruzeiro, ele quer ser uma ponta da cadeia. Ele quer ser quem usufrui dos jogadores para conquistar as coisas. Tem gente que quer vender os jogadores para tentar conquistar as coisas. São modelos diferentes, né? Vamos dizer assim. O futebol brasileiro ainda trabalha muito nessa lógica de vender para tentar, com esse dinheiro, ficar mais forte. Os clubes, quando vendem jogador para a Europa, acontece muito isso. Por que os europeus compram esses jogadores? Para ganhar as coisas, para ganhar campeonatos, para ganhar dinheiro com eles. Então, assim, ó, é uma cadeia de produção. Os nossos clubes aqui, nessa cadeia de produção, eles vendem jogadores. Alguns clubes brasileiros estão aí numa linha intermediária. Tem hora que eles compram jogadores, tem hora que eles vendem jogadores. Né? E você tem a pirâmide, a ponta dela lá, que é o futebol europeu, que ele basicamente compra jogadores. Quando ele vende jogador que não interessa mais a ele, mesmo que tenha capacidade, mas ele já conseguiu outro melhor, e aí acaba não vendendo mais a ele. Então, acho que esse é o ponto. É o que é que você quer
com o seu clube. E eu acho que o Atlético agiu dentro da lógica dele, né? Essa lógica do nosso mercado. Nós somos um futebol de economia primária, por isso a gente vende jogadores. Isso não é de agora. Desde lá o início dos anos 80 que o futebol goiano tem vendido jogadores para os clubes de todo o país. A galera participando aqui, mandando mensagem, que ó, o nosso Carlão aqui, Carlão tá sumido, né, Ana? Carlão tá Ah, tá sumido, sumido. trabalhando muito. Ê, Carlão. Aqui o Marivaldo, Ana Lívia, ótima análise do jogador do Atlético. Pensa pelo desempenho, quanto vale o Pajé. Aqui o João Rodrigues, centroavância, linha alta, marcação baixa, ala ofensivo, segundo e terceiro volante, cada conversa. O João tá aqui revoltado com os termos. Boa tarde ao nosso grande Guilherme.